Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço a Deus por todos os inscritos desse canal. Agradeço a IAL por todos os inscritos. E também por aqueles que ainda não se inscreveram, que só fazem assistirem os conteúdos deste canal. Mas eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal. Canal Democracia Espiritual. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like e vamos que vamos. Deixe seus comentários, respeitando, né? Quando fizer os comentários. E eu quero dizer hoje, eu quero aproveitar que eu não vou responder a comentários, entendeu? De pessoas que querem fermentar, entram para fermentarem na hora da live. Se quiser entrar e quiser fermentar, vai ficar falando só, porque eu não vou mais, entendeu? Estar respondendo, entendeu? A pessoas que não são humildes, que se acham que são os donos da verdade. Então essas pessoas vão ficar no vácuo. Eu não vou responder na live a pessoas que querem fermentar, que querem atrapalhar na hora da live, amém? Então vamos lá. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, nesta manhã, nessa tarde, nesta noite, dependendo do horário em que você vai assistir essa mensagem. E que tem como tema, o tema dessa mensagem aqui é: a vinda de Yahshua estava próxima. A vinda de Yahshua estava próxima. Ou seja, a vinda do Filho do Homem estava próxima. E o texto principal aqui se encontra na carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim: sede vós, esse vós eram os irmãos para quem Tiago estava escrevendo. Sede vós também pacientes. Olha, esses irmãos deveriam estar impacientes. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Eles deveriam fortalecer os vossos corações, entendeu? Aí ele diz assim, continuando, porque já, veja que era presente, não é que vai acontecer, não, já era presente, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, a vinda de Yahshua está próxima. Veja como é claro, meu irmão. Então, eu quero dizer, meu irmão, eu tenho algo para dizer nessa mensagem. Se Yahshua, se o Filho do Homem ainda não voltou, ainda vai voltar, então o próprio Filho do Homem ainda não morreu em morte de cruz. Você pode dizer, o que é isso, irmão Carlos? Sim, e vou provar nessa mensagem aqui. Se a vinda do Filho do Homem que já era próxima, já estava próxima, ainda não aconteceu, então a hora de Jesus que estava próxima para morrer em morte de cruz também ainda não aconteceu. Porque o sistema religioso diz que o próximo, entendeu? O está perto é a qualquer momento para Deus. Não, o perto é perto, o distante é distante. Em todas as nações do mundo, se você chegar e dizer qual o significado aqui, o que você entende por próximo ou próxima, que é a mesma coisa, vai dizer que é algo que está para acontecer a qualquer momento. Não existe, meu irmão, essa de algo estar próximo para acontecer, isso é para 2000 anos depois. Só um desonesto, entendeu? Da palavra do Eterno, que vivem ensinando essas mentiras, essas desonestidades, entendeu?
Então, veja, outro ponto aqui que devemos analisar, para quem Tiago estava escrevendo essa carta? Para as 12 tribos que estavam dispersas. As 12 tribos de Israel. Ele está falando aqui, Tiago não escreveu para os brasileiros, para a Alemanha, para a Espanha, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, nem para a Argentina, não. Tiago como judeu, ele escreve para os judeus que estavam dispersos, que eram das 12 tribos. Esse é o primeiro ponto que devemos observar. E aonde está escrito isso? Na própria carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1. Olha o que Tiago diz. No prefácio da carta, Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Tiago, servo de Iau e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Veja, essa carta foi escrita para as 12 tribos de Israel. Não está falando de hoje, da Israel de 1948, sancionada pela ONU. Não, porque hoje esse Israel que está aí não sabe nem de que tribo eles são. Entendeu, meus irmãos? Então era para aquelas 12 tribos que estavam dispersas ali no século I. Tiago está escrevendo para eles. Era ali as tribos, ali, os 12 filhos de Jacó: Simeão, Levi, Judá, Naphtali, Gade, Ruben. Entendeu? Então era essas tribos, as 12 tribos de Israel. Israel foi a única nação da terra que existia as 12 tribos de Israel. Por isso que é conhecido como as 12 tribos de Israel. Lá em Gênesis 48, 9, você vai ver Jacó no seu leito de morte, chamando seus filhos para abençoar as 12 tribos. E ele começa a abençoar, começando por Ruben, que era o filho mais velho. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós devemos aqui ver é que essa carta foi escrita para as 12 tribos de Israel. Entendeu? E Tiago aqui não estava falando das tribos de índios que se encontram aqui, na praia de Baía de Traição, aqui na Paraíba. Não! Tiago não estava escrevendo para essas tribos de índios aqui de Baía de Traição, não. Aqui na Paraíba, na praia de Baía de Traição, uma praia muito bela, por sinal, que eu conheço, já fui várias vezes. Tiago não estava falando aqui das tribos de índios no Mato Grosso do Sul, aí na Amazônia, não, doutor. Tiago estava escrevendo justamente para as 12 tribos que estavam dispersas ali no século I, e era o povo judeu. Outro ponto que nós devemos, entendeu, ser claro, é que Tiago, quando escreveu essa carta aqui, quando Tiago escreveu, ela foi escrita entre o ano 47 e 48, ali do primeiro século. Entendeu? Então, é muito claro, e o sistema religioso, eles não respeitam datação, diz que isso não tem importância. É claro que tem importância. Eles não respeitam a conjugação verbal, o tempo do verbo. Para quem foi que foi escrita a carta, quem escreveu, o destinatário dessa carta era Tiago. Entendeu? Tiago escreveu, ou seja, Tiago escreveu essa carta, foi ele que escreveu essa carta. E para quem era? Quem era o destinatário dessa carta? Desculpa. Foram as 12 tribos que estavam dispersas ali no século I. Entendeu? Então veja, esse é o segundo ponto que nós devemos respeitar, que eles não respeitam. Entendeu? Então, foi escrito entre o ano 47 e 48 para as 12 tribos de Israel. Veja como é claro, entendeu? Então, o destinatário dessa carta era para as 12 tribos que estavam dispersas. Aqui está escrito no capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Entendeu? Isso aqui não foi escrito para nós hoje, foi para os judeus. Essa carta tinha um remetente, o remetente foi Tiago. E essa carta tinha um destinatário, foi as 12 tribos de Israel. Se uma carta é escrita para a vizinha aqui da direita, então essa carta não serve para mim. O conteúdo desta carta não vai servir para mim. Não faz sentido, meu irmão. Não tem nada a ver comigo se a carta foi escrita para a vizinha aqui da direita. Entendeu? Então veja
como é claro que isso o sistema religioso não quer acatar, não quer respeitar. Entendeu? Então, veja que essa carta foi escrita entre o ano 47 e 48, antes do ano 70, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então veja o que Tiago escreve no capítulo de número 5, versículo 1. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já, não é que será, esse já aqui estava no presente para o futuro, um futuro muito perto. Entendeu? Entendeu? Então, porque já a vinda do Senhor está próxima. Entendeu? Está próxima. A vinda do Filho do Homem estava próxima. Já faz 2000 anos que Tiago escreveu isso aqui. Há 20 séculos atrás. Isso aqui não foi escrito para nós. Entendeu? Então veja como é claro, meu irmão. Eram eles que deveriam ouvir essa carta. Eram eles que deveriam estar paciente, estar fortalecido nos vossos corações. Eram eles que deveriam, entendeu? Estar atentos, vigilantes, porque a vinda do Senhor estava próxima, já estava próxima, entendeu? Já faz 2000 anos que Tiago escreveu isso aqui. Essa carta não foi escrita para nós. Então a pergunta é, se Jesus, se o Filho do Homem ainda vai voltar, ele ainda não voltou, se a vinda de Yahshua que estava próxima é para 2000 anos depois, então, cadê os irmãos das 12 tribos que Tiago escreveu? Será que alguém consegue viver 2000 anos de vida aqui na Terra? 20 séculos de vida aqui na Terra? Então, esses teólogos aí, os pastores, têm que mostrar e dar o endereço de onde estão vivendo essas tribos que estavam dispersas. As 12 tribos que estavam dispersas ali no século I. Vocês têm que dar o endereço aonde está essa turma. Será que alguém consegue viver, meu irmão, 2000 anos de vida, 20 séculos de vida aqui na Terra? Veja que Tiago diz que já, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não se coloca próxima para 2000 anos depois. Isso não existe na cabeça de ninguém. Vá a um professor de português e pergunte se pode colocar essa frase próxima ou perto para 2000 anos depois. Isso não existe de maneira nenhuma. Ninguém consegue viver 2000 anos de vida. Então, doutores, vocês têm que mostrar o endereço aonde está vivendo essa turma. Se essa turma consegue viver 2000 anos de vida depois, não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. Eram eles que deveriam ouvir. Eram eles que deveriam dar ouvidos. Veja, a pergunta é, cadê esses irmãos? Cadê esses irmãos que estavam dispersos das 12 tribos? As 12 tribos que estavam dispersas, as 12 tribos de Israel? Não faz sentido de maneira nenhuma. Não faz sentido, meu irmão. Então, veja, o sistema religioso, ele não respeita o contexto de texto, a conjugação verbal, a datação, e vive empurrando tudo para os dias de hoje, inclusive a vinda do Filho do Homem, que já aconteceu. A vinda do Filho do Homem não foi para destruir terra, como eles dizem. Eclesiastes 1:4, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A vinda do Filho do Homem não foi para levar a igreja de carne e sangue para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz que carne e sangue não entrarão no reino de Deus na eternidade. Paulo ali estava falando aquele contexto do reino de Deus ali, o reino dos céus ali de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30, ou versículo 50, ali estava falando da transformação do corpo, como seria na ressurreição. Então carne e sangue não entram no reino de Deus. Na eternidade, lá, é morada de espírito. O Pai é espírito, os anjos são espírito, os filhos que já voltaram são espírito. Nós que vamos voltar, é o espírito que volta, meu irmão. Não existe essa de um corpo de carne e sangue, lembranças, estar na eternidade e subir num corpo de roupa, de óculos, de prótese, de tudo, meu irmão. Que patacoada é essa, meu irmão? E o povo sem conhecimento, entendeu? Acredita nisso. Acredita que eles vão subir, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não, Jesus não vai buscar ninguém e Yahshua não vem buscar ninguém. A vinda dele já estava próxima. Tiago escreveu, veja, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações,
porque já a vinda do Senhor está próxima. Essa próxima aqui não é para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Tiago não estava falando isso aqui para nós, era para aqueles irmãos ali. Então não faz sentido. Então, se o Filho do Homem ainda não veio, Jesus, o Filho do Homem também não morreu em morte de cruz. Ainda vai ser julgado, ainda vai ser preso, ainda vai ser condenado, ainda vai ser morto em morte de cruz e ainda vai ressuscitar o terceiro dia. Então, ele ainda não morreu também em morte de cruz. Digo com conhecimento e sei do que eu estou falando e vou mostrar aqui. Porque a próxima, a vinda do Senhor que já estava próxima, é a mesma palavra que Jesus, que Yahshua, o Filho do Homem, vai falar em João, no capítulo 16, e eu vou mostrar aqui, se referindo à sua morte. Se essa vinda do Filho do Homem que estava próxima, falada por Tiago, quando ele escreveu entre o ano 47 e 48, ainda vai acontecer, então a hora que estava próxima da morte do Filho do Homem também não aconteceu. Porque é isso que o sistema religioso, o manipulador, diz. Ah, o próximo para Deus é a hora que ele quiser. Não, próximo é próximo, distante é distante. Eles não sabem nem explicar, eles não têm nem saída. Sabe, você vê nas explicações deles, eles não têm nem o argumento deles, é muito pouco. Não faz sentido, meu irmão. Então veja, essa palavra próxima aqui, a palavra próximo e próxima, a palavra próxima desse contexto aqui de Tiago, capítulo 5, versículo 8, próxima é a mesma coisa que próximo. Só muda uma letra, próxima para próximo, entendeu? Então, no grego, quando a gente busca e aprende com outros homens, que a gente tem que ser humilde para dizer que nós aprendemos com os outros homens, e outros homens também aprendem com nós, conosco também, sim, nós temos que ser humildes. Quando nós buscamos esse conhecimento pesquisando no grego, entendeu? Então a gente vai ver que a palavra próxima aqui, que é a mesma coisa de próximo, no grego é engis, que quer dizer perto. Próximo ou próxima é perto. Entendeu? Perto, local ou hora, ou seja, perto no lugar ou no tempo. Então, essa palavra próxima aqui desse texto é engis no grego. É a mesma coisa que perto, é algo que está perto, um lugar, entendeu? Local ou hora que está perto. Não é para 2000 anos depois. Então a palavra próxima é um adjetivo que significa que está perto e não distante. Perto de algo que vai acontecer. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito forte aqui, que a gente vai ver aqui. Você vai ver que faz sentido. O próximo, próxima, é perto de algo que vai acontecer. Entendeu? Vamos supor que eu vou entrar de férias agora. Eu estarei entrando de férias agora. Um exemplo. Ou você também. Então eu posso dizer assim, olha, as minhas férias está próxima de acontecer. A pergunta é, essas férias que eu estou dizendo que já está próxima, ela vai acontecer, essa próxima, o próximo, é para 2000 anos depois que eu vou entrar de férias? É para 20 séculos depois que eu vou entrar de férias? Se as férias estão próximas, já estão próximas, já está se aproximando, é algo que deve acontecer a qualquer momento, porque já está próximo, perto. Se eu vou me casar, olha, o meu casamento está próximo. Então esse casamento que está próximo é para 2000 anos depois? Não faz sentido, doutor. Pare de ser desonesto. Seja humilde de reconhecer que vocês erraram. Vocês vivem enganando o povo. O Iau, o Deus que nós servimos, ele não está de acordo com essas mentiras, com essas inverdades, com essas manipulações. Não faz sentido. Então minhas férias estão próximas. É para 2000 anos depois. Foi o que Tiago falou aqui, se referindo à vinda do Filho do Homem. Sede vós também pacientes,
fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Filho, a vinda do Senhor está próxima. Aí ele diz no 9, irmãos, ele lá, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, o juiz está à porta. Não é a porta da casa da vizinha aqui não, nem do vizinho do lado direito, nem a porta da minha casa, nem a porta dos irmãos aqui, da casa dos irmãos. A porta de Jerusalém, doutor. Não faz sentido, é muito claro quando a gente tem os olhos iluminados. Era para aqueles irmãos das 12 tribos que estavam dispersas que Tiago estava escrevendo. Então, veja, meu irmão, se o Filho do Homem ainda não veio, se a vinda dele que estava próxima ainda não aconteceu, então o Cristo da carne também ainda não morreu em morte de cruz. E a vinda do Filho do Homem, todo olho viu naquele tempo lá, a destruição de Jerusalém, onde ficou só um pedaço ali hoje, conhecido como o Muro das Lamentações. A vinda do Filho do Homem, ninguém viu assim a vinda dele, porque a vinda dele foi num corpo glorioso. Ninguém viu, não era que todo mundo ia ver ele de massa corpórea, não. Iria ver a destruição e o reino que foi estabelecido. Entendeu? Então, se o Filho do Homem ainda não veio, entendeu? Então pode ter certeza que também ele ainda não morreu em morte de cruz. Ele não foi condenado, ele não foi julgado, ele não foi preso, ele não foi julgado lá no Sinédrio e depois condenado e morreu como foi condenado para morrer em morte de cruz. Então nada disso aconteceu também. Entendeu? Porque é muito claro, meu irmão. A destruição foi visível. O Filho do Homem profetizou, ele falou a respeito, ou seja, ele falou a respeito da queda do templo, em Mateus 24, versículo 1, versículo 2. E justamente em 70 aconteceu a destruição. Todo olho viu a destruição. Então, veja, vamos ler mais uma vez o que Tiago escreveu aqui no capítulo de número 8. No capítulo número 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Olha. Aí ele continua. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Era algo que se aproximava e estava próximo. Tiago não falou se referindo para nós hoje, do século 21, mas para aquela geração ali das 12 tribos. As 12 tribos de Israel que estavam dispersas, que está aqui no capítulo 1, versículo 1 de Tiago, onde ele escreveu para as 12 tribos de Israel. Em Lucas capítulo 21, versículo 20, Jesus fala do exército que cercaria. Lucas capítulo 20, 21, olha, Lucas 21, versículo 20, veja Jesus orientando, falando para seus discípulos, exclusivo, justamente Tiago estava nesse momento ali no Monte das Oliveiras. Olha, mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Jesus estava falando ali do cerco. E que exército era esse? O exército do Império Romano, que hoje não existe mais. Hoje existe República Romana. E quem estava liderando aquele exército? Quem ia liderar? O general Tito, que morreu no ano 81. Depois do ano 70, ali no primeiro século. Então, se o Filho do Homem ainda vai voltar, cadê o general Tito? Se o Filho do Homem ainda vai voltar, cadê aquele exército do Império Romano, que não existe mais? Vocês têm que dar conta desse pessoal. Eles têm que estarem vivos, com 2000 anos de vida, para isso acontecer. Porque Deus usou, Yahweh usou a espada do general Tito, em juízo, vindo sobre as nuvens, como era de costume Yahweh fazer isso no antigo pacto, usar outra nação em juízo contra outra nação. E foi justamente o que aconteceu no ano 70 contra as 12 tribos de Israel. Entendeu? Então é muito claro, cadê o general Tito? Cadê o exército do Império Romano? Cadê o Império Romano que não existe mais? Hoje é República Romana, doutor. Você que é tão estudado aí, você que gosta de pesquisar, por que você não pesquisa essas histórias? Entendeu? São fatos históricos.
que aconteceram. Entendeu? Então, é muito claro, contra fatos não há argumento. Veja. Então veja, vamos ler Tiago novamente aqui para a gente ir lá para João. Tiago capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já, não se esqueça dessa frase, já a vinda do Senhor está próxima. Vamos aqui agora, quem escreveu foi Tiago, isso aqui dizendo que a vinda do Senhor estava próxima. Tiago vai estar aqui ouvindo o Filho do Homem, alertando eles aqui, em João capítulo de número 16, veja, versículo 32, vamos ler o versículo 31. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Jesus está falando, e Yahshua está falando aqui para os seus discípulos, inclusive Tiago, que escreveu Tiago, a carta de Tiago, ele está aqui nesse momento. Olha, respondeu-lhe Jesus, credes agora? Respondeu-lhe Yahshua, credes agora? Eis que chega a hora, olha, eis que chega a hora e já se aproxima, a mesma palavra que Tiago falou, já se aproxima a vinda do Messias, já se aproxima a vinda do Senhor, a vinda do Senhor já está próxima, olha, eis que chega agora, João capítulo 16, versículo 32, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Que hora era essa que Jesus estava falando? Que Yahshua estava falando? A hora da sua morte, a hora dele ser preso, dele ser condenado, dele ser julgado e ser morto em morte de cruz. Então, se essa hora de Jesus aqui, se a vinda do Senhor, que estava próxima, que falada por Tiago, já a vinda do Senhor se aproxima. Então, se Jesus ainda vai voltar, o Filho do Homem ainda vai voltar, então, essa hora aqui, que já estava próxima aqui, entendeu? Falado por Jesus, vamos ver. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, se a vinda do Filho do Homem ainda não aconteceu, então Jesus, o Filho do Homem, e Yahshua, ainda vai morrer em morte de cruz, porque a hora estava se aproximando, a hora se aproxima, a hora se aproximava. É a mesma palavra, próxima, que no grego é engis, perto. Perto estava de acontecer a morte de Cristo. Essa hora que ele está falando aqui, era exatamente uma profecia lá do profeta Zacarias, do capítulo de número 13, versículo 7. Veja, o Filho do Homem está usando uma profecia do livro de Zacarias, onde ele seria ferido, o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Vamos lá. Zacarias capítulo 13, versículo de número 7 diz assim, ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Esse pastor aqui estava falando do Filho do Homem, do Messias. E contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, diz Ial dos Exércitos, fere ao pastor, aqui está falando do Messias, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Era uma profecia falada que já existia lá no profeta Zacarias. E Jesus, o Filho do Homem, ele usa aqui essa profecia para os seus discípulos. Olha, versículo 31, João capítulo 16, versículo 31. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Olha, versículo 32. Eis que chega a hora. Que hora? Dele ser morto, dele ser entregue. Eis que chega a hora e já se aproxima. Já está próxima. Ó, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus, o Filho do Homem, está falando aqui de uma profecia para eles, que estava lá no livro do profeta Zacarias, que Deus já falava pela boca do profeta sobre essa vinda, sobre o pastor que seria ferido. Entendeu? Então, o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. O Filho do Homem está usando uma profecia do profeta Isaías, porque a lei e os profetas
do profeta Zacarias, porque a lei e os profetas foram testemunhas do reino de Deus que seria estabelecido, do reino de Iau que seria estabelecido, um reino que seria eterno para sempre, de geração em gerações. Está falando lá no profeta Daniel. E também aqui no livro de Zacarias está falando, entendeu? Do pastor que seria ferido. Então a lei e os profetas já falavam do reino que seria estabelecido, da vinda do Messias, do juízo que iria acontecer, de um reino que seria estabelecido, do dia da vingança do Senhor contra aquela nação, a nação de Israel. Então veja que é muito claro, meu irmão. Contra fatos não há argumento. Então, se a vinda do Filho do Homem que estava próxima, falada por Tiago, se a vinda de Alcha, que estava próxima aqui, falada por Tiago, em Tiago capítulo de número 5, versículo 8, diz, olha, sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Se a vinda do Senhor, que estava próxima, falada por Tiago há 2000 anos atrás, ainda não aconteceu, então a hora que estava se aproximando, que estava próxima da morte do Filho do Homem, também ainda não aconteceu. Ou seja, o Filho do Homem ainda está vivo lá em Israel, entendeu? Os 12 discípulos estão com ele vivos. Aquela geração do século XXI, a geração do século I, a geração contemporânea de Jesus ainda estão vivos. O Sinédrio ainda está de pé, Caifás ainda está vivo, Pilatos, aqueles homens ali daquela geração, todos estão vivos. E o Filho do Homem está aí andando pelas ruas de Jerusalém, ali em Judá, Samaria, ali, andando ali naquelas regiões, anunciando o evangelho do reino, que o reino está próximo. Meu irmão, não faz sentido. Veja, vamos ler Tiago capítulo 5. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículo 8. João capítulo 16, versículo 32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, os discípulos estão vivos. Isso aqui ainda vai acontecer. Então, se a vinda do Filho do Homem, que estava próxima, falada por Tiago, ainda não aconteceu, a vinda do Senhor que estava próxima, falada por Tiago, ali entre o ano 50 ali no século I, entendeu? Então, se a vinda do Senhor ainda não aconteceu, entendeu? Então, o Filho do Homem também ainda vai morrer em morte de cruz, porque Tiago escreveu entre o ano 47 e 48, depois da cruz, antes de 70. E Cristo está falando aqui antes da cruz, entendeu? Que a hora dele estava próxima. Então, veja, é muito claro. Se o Filho do Homem ainda vai voltar, então o Filho do Homem ainda não morreu em morte de cruz, porque a vinda do Senhor, a vinda de Yahshua, que estava próxima, já estava próxima, falada por Tiago, no capítulo 5, versículo 8, entendeu? Ainda não aconteceu. Então a hora que estava próxima do Filho do Homem ser morto em morte de cruz, falado por ele, também ainda não aconteceu. Então veja como é claro, meu irmão. Contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Isso aqui é uma prova. Uma prova aqui que a gente vê no que está escrito. Não tem como fugir dessa realidade, dessas verdades. A vinda do Senhor que estava próxima, já estava próxima. Se ainda não aconteceu, então a hora do Filho do Homem que estava próxima, que já se aproximava da sua morte, também ainda não aconteceu. Entendeu? É ser desonesto com a palavra. É ser desonesto com o evangelho de Cristo. Entendeu? Então é essa palavra que eu quero deixar aqui, meu irmão. Tinha mais coisas para falar, mas não deu tempo. Então, se a vinda do Senhor que estava próxima, falada por Tiago, ainda não aconteceu, então a morte, a hora do Filho do Homem morrer em morte de cruz também ainda não aconteceu. O Filho do Homem ainda está em Israel ali, anunciando, fazendo milagre, anunciando o reino de Deus que estava próximo. Então essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal também do irmão André Palhares, canal MDCG, e do irmão Neilton Cardoso, que faz suas lives no domingo. O nome do canal é Abençoado com Todas as Bênçãos, amém? Não se esqueça também de se inscrever no canal
Canal Democracia Espiritual, o meu canal. Né? Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.